Olá, meu nome é Ovidio Neto e eu sou professor de informática de vocês. Nós estamos trabalhando agora com sistemas operacionais, mais precisamente com o Windows. Então, nós já entendemos todo o processo de como um sistema operacional é procurado, nós já vimos também como um sistema operacional é instalado, lembrando que sempre ao instalar um sistema operacional, obrigatoriamente, eu tenho que saber se a minha máquina irá suportar esse sistema operacional. Por quê? Todo sistema operacional, assim como qualquer software, ele sempre vai ter configurações mínimas e configurações recomendadas. E esse sistema operacional, para ele rodar com sucesso, ele tem que atender às configurações mínimas ou, de preferência, as recomendadas. É muito importante também, nos dias de hoje, eu ter certeza que tanto o meu sistema operacional quanto o meu computador, eles trabalham com o mesmo número de bits, tá certo? Lembrando que hoje eu tenho computadores de 32 bits e eu tenho computadores de 64 bits. Em cima disso, nós temos as unidades de medida de memória de um computador. 8 bits é 1 byte. 1024 bytes é 1 kilobyte. 1024 kilobytes é 1 megabyte. 1024 megabytes é 1 gigabyte. 1024 gigabytes eu tenho 1 terabyte. Para vocês entenderem, como eu já demonstrei para vocês, e agora com um pouquinho mais de calma, quando eu falo em bit, por exemplo, eu tenho 2 bits. Lembrando que bit significa binary digit, dígito binário, tá certo? Binário, o que é bi? Por exemplo, meu time é bicampeão, significa que ele foi campeão 2 vezes. Binário significam 2 números. Quando eu falo em 2 números, eu estou falando em 0 e 1, onde 0 é desligado e 1 é ligado. Com isso, se eu pegar aqui esses 2 bits, eu tenho esse último bit, que é o menos significativo, ele é 2 elevado a 0. E o bit à esquerda é 2 elevado a 1. E assim sucessivamente. 2 elevado ao quadrado. Tá? Deixa eu melhorar aqui. 2 elevado ao quadrado. Eu tenho também 2 elevado ao cubo. Se eu transformar isso, tudo elevado a 0, a gente aprendeu que é 1, não é isso? 2 elevado à primeira é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 elevado ao cubo é 8. Outra forma de eu entender isso aqui. Esse último bit vale 1. O próximo bit é o 2. Se eu somar 2 com 1, dá 3. O próximo bit é o 4. Se eu somar 4 com 2 com 1, dá 7. 4 mais 2, 6. Mais 1, 7. O próximo vale 8. Uma outra maneira de você trabalhar e entender bem bits, se você abrir a calculadora do seu computador, a calculadora ela pode ser acessada em iniciar todos os programas, acessórios, calculadora, ou para quem gosta de atalho, iniciar, executar, calc. Quando você escreve aqui calc, a calculadora ela abre aqui para nós. Muito bem. Quando eu abro a calculadora aqui, eu tenho essa opção exibir científica. Eu acabei de transformar a minha calculadora, que era uma calculadora padrão, em científica. Muito bem. Se eu escrever aqui o número 8, escrevi aqui o número 8, e eu posso transformar ele em binário, eu posso transformar ele em graus. Também, o que eu posso fazer? Se eu vir aqui em exibir programador, olha só que legal. Quando eu coloco em exibir programador, eu tenho hexadecimal, decimal, octal e binário. Então, por exemplo, quando eu escrevo aqui o número 8, ele está em decimal. Se eu colocar em binário, olha só, eu ensinei aqui para vocês, antes de mostrar, para vocês entenderem,
O 8, concordam comigo que é só ligar o bit 8? Então quem é o 8? 1, 0, 0, 0. Que para as pessoas normais é conhecido como 1000. Para nós isso é um 8. Quer ver? Vamos lá. Binário. Olha lá. 1, 0, 0, 0. Quem é o 9, por exemplo? Quem é o 9? O 9, concordam comigo que é eu ligar o 8 e o 1? Então o 9 quem que é? 1001. Vamos ver se é verdade? Ó, eu vou voltar em decimal e vou colocar aqui, ó, 9. Vou para binário agora. Olha lá, 1001. Olha só que interessante. Agora eu vou voltar para binário. Eu vou voltar para decimal, desculpa. Quando eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uns, tá certo? Olha lá, deixa eu só conferir para não passar vergonha aqui. 2, 4, 6, 8. Quando eu estou falando em 8 uns, eu estou falando em 8 bits, tá, pessoal? Eu estou falando em 8 bits. Quando eu estou falando em 8 bits, como eu já mostrei na aula anterior, 2, 4, 6, 8. Então é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ou seja, somando tudo isso aqui dá 255. 128 com 64, com 32, com 16, com 8, com 4, com 2, com 1, dá 255. Olha só, eu estou em decimal. Aqui, na verdade, peraí, deixa eu voltar aqui para binário. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 4, 6, 8. Olha só, quando eu clicar em decimal, vai aparecer 255. Eu garanto para vocês. Olha lá, 255. Se eu colocar um a mais, se eu colocar um a mais, eu já não estou falando mais de 8 bits, eu estou falando de 9 bits. Ou seja, um bitzinho a mais. Prestem atenção. Vou voltar aqui para binário. E agora eu vou colocar 9 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então olha lá. Deixa eu só contar aqui. 2, 4, 6, 8, 9. Perfeito. Um bit a mais. Com 8 bits eu tinha o número 255, não tinha? Agora, se o próximo aqui é o 256, o próximo é 512. Então, com certeza, agora eu vou ter 511. Querem ver? Vou clicar em decimal. Olha lá, 511. Por que eu estou falando isso? Por que eu peguei 4 minutos aí da aula de sistema operacional para falar sobre binário? Eu acabei de mostrar para vocês que com 8 bits, eu alcanço o número 255. Com 9 bits, eu alcanço o número 511. Aonde que eu quero chegar? Um bit a mais aqui, eu praticamente dobrei meu potencial. Concorda comigo? Praticamente não, eu dobrei meu potencial. Aonde que eu quero chegar? Imagina quando a gente fala de um computador, que às vezes você fala, o que é esse 32 bits? O que é esse 64 bits? Eu estou comprovando cientificamente como isso acontece. Imaginem de 32 bits para 64 bits, tá? Então, se amanhã você passou no concurso e você vai ser responsável por comprar os equipamentos lá da empresa, do órgão que você passou, e aí você vai fazer uma cotação e sempre você vai fazer uma licitação, né, se for um órgão público, porque você vai passar no concurso, você vai fazer uma licitação e aí você vai ter 3, 4 empresas disputando no pregão. E aí para comprar, sei lá, 50 computadores, 10 computadores, a quantidade não importa. E aí, o que acontece? Tem uma empresa que o computador está muito mais barato, só que esses computadores são 32 bits. E das outras empresas é 64 bits. Como que você vai argumentar com o seu superior? Porque ele vai comprar... Não, mas no edital pede 64 bits, por exemplo. Tá claro, pessoal? É muito importante vocês entenderem se o seu computador é 32 bits ou 64 bits. Porque vocês viram a grandeza. Aqui, de 8 bits para 9 bits, a gente dobrou. Então, de 32 bits para 64 bits, eu dobro o meu potencial em 32 vezes. Ou seja, eu estou falando em 3.200%
de performance a mais. Concordam? Tudo bem? Legal? Porque a cada bit a mais eu aumento em 100% a minha performance. Tá? Legal. Agora eu quero mostrar para vocês a parte de manipulação de pastas. Vou mostrar também arquivos e atalhos. Legal, vamos demonstrar aqui. Vou sair da minha apresentação. Vou abrir aqui uma pasta qualquer. Primeiro, aqui eu tenho a minha área de trabalho do Windows, onde a gente vai detalhar mais conforme passar o tempo. E aqui eu tenho uma pastinha. Tá vendo que aqui eu tenho uma pastinha chamada Material Professor. Nessa pastinha, se eu abrir essa pastinha, não está aqui, eu vou abrir pelo meu mousezinho bonitinho. Se eu abrir essa pastinha Material Professor, eu tenho aqui uma outra série de pastas. Aí eu tenho uma pasta aqui ó, com o meu nome, ó, olha que chique, Ovidio Neto. Quando eu clico nessa pasta, ele abre para mim todos os arquivos que tem nessa minha pasta. Então prestem atenção, nomenclatura é muito importante. Lembra lá no Excel? Entender o que é pasta de trabalho, planilha, célula? Aqui é a mesma coisa. Eu estou na pasta Material Professor. Dentro da pasta Material Professor, eu estou na pasta Ovidio Neto. E dentro da pasta Ovidio Neto, eu tenho esses arquivos aqui. Então eu tenho o arquivo 1-1, o arquivo 2-1, o arquivo 2-2, onde eu posso manipular esses arquivos. Eu posso deletar esse arquivo, por exemplo, apertando o delete e escolhendo sim, ele vai para a lixeira. A seguir a gente vai ver também como manipular a lixeira. Enfim, nada impede de dentro de uma pasta eu ter outras pastas. Por exemplo, na pasta Material Professor, eu tenho uma série de pastas. Na pasta Ovidio Neto, eu tenho uma série de arquivos, mas eu poderia ter pastas aqui. Eu poderia ter criado uma pasta para aulas de Word. Aí dentro da pasta de Word, eu teria as aulas de Word. Eu poderia ter uma pasta chamada Excel, e dentro dessa pasta chamada Excel, ter as aulas de Excel. Você divide o seu computador com o seu irmão, por exemplo. Você pode criar uma pasta com o seu nome, e você pode criar uma pasta com o nome do seu irmão. Ou, o computador é só seu, você pode criar uma pasta assim, fotos, e dentro dessa pasta fotos, você ter várias fotos. Dentro da pasta fotos, você pode ter assim, balada com os amigos, aí tem a foto com a balada com os amigos. Dentro da pasta fotos, você pode ter lá, filha, aí terá as fotos da filha. Dentro da pasta fotos, ou seja, as pastas, dentro de pastas eu posso ter pastas e arquivos. Ou apenas pastas ou apenas arquivos. Na verdade, a definição certa é, dentro de pastas, eu posso ter pastas e ou arquivos. Tudo bem? Legal. E também atalhos, que isso a gente vai ver ainda nessa aula. Aqui, quando eu trabalho nas pastas, porque aqui na minha aula ele pede para eu falar para vocês sobre pastas, né, e arquivos. Para eu manipular pastas é muito simples. Para eu criar uma nova pasta, botão direito, novo, pasta. Para eu criar uma nova pasta, botão direito, novo, pasta. Cliquei aqui. Ele criou uma pasta para mim. Por default, por padrão, ele sempre vem escrito aí, nova pasta. Mas ele já vem com cursor e selecionada para eu poder colocar outros nomes. Então aqui eu vou colocar o nome fotos, já que é o exemplo que eu estava dando. Fotos. Ou senão eu vou colocar assim, ó, aula 1 a 5. Ou seja, eu vou, tá vendo? Tá muita aula aqui, tá muita aula, eu quero organizar isso. Aí eu vou botão direito, novo, pasta, eu vou criar aula 6 a 10. Entenderam? Botão direito, novo, pasta, aula 7 a 15. Peraí, Ovidio, você errou. Caramba, eu errei, e agora? Porque essa aula não era aula 7 a 15, o certo é aula 11 a 15. Eu não posso criar uma pasta?
Quando eu crio, eu não dou um nome. Eu posso também renomear uma pasta. Como eu renomeio uma pasta? Ou clicando com o botão direito, renomear, ele já abre o cursor automaticamente para eu poder digitar novamente, tá? Ou, se eu clicar na pasta e apertar a tecla F2, ele também abre para digitação. Então eu renomeio uma pasta. Ou, clicando com o botão direito e escolhendo a opção renomear, ou clicando nela e selecionando e apertando a tecla F2. Aí eu venho aqui e arrumo ela. 11 a 15, botão direito, novo, pasta, 16, aula 16 a 20 e vai até a 25, então botão direito, novo, pasta, aula 21 a 25. Então olha só que legal. Lembrem-se, antes eu tinha na pasta o vídeo, eu tinha na pasta professor, na pasta o vídeo neto, na verdade, eu tinha uma série de arquivos todos bagunçados. Aí eu quero organizar isso. Então imaginem que você tem um armário e nesse armário tem tudo misturado. Aí você vai criar uma gaveta, você vai ter uma gaveta onde você vai pôr só cueca. Aí você vai ter uma gaveta onde você vai pôr só camiseta. Você vai ter uma gaveta onde você vai pôr só camiseta de manga longa. Você vai ter uma gaveta onde você vai pôr só calça. Você não está organizando? É isso aqui. Isso a gente chama de organizando arquivos, tá? Muito bem. Em cima disso, o que eu faço agora? Ó? Eu seleciono aqui, ó. Esses caras aqui, eles estão pegando da aula 2 até a 5. Como que eu seleciono? Clico no primeiro, seguro o Shift e clico no último. Essa é uma opção. Ó, cliquei no primeiro, segurei o Shift e apertei no último, que é a aula 5 aqui. Ou seleciono clicando e arrastando, tá vendo? Ó? Eu manipulo aqui com o mouse. Muito bem. Aí aqui, ó, eu clico e arrasto para onde eu quero. Ok? Aí agora eu vou pegar da aula 6 até a aula 10. Clico e arrasto. Vou pegar da aula 11 até a aula 15. Clico e arrasto. Vou pegar da aula 16 até a aula 20. Clico e arrasto. Vou pegar da aula 21 até a aula 25. Clico e arrasto. Vamos ver aqui, só para ver se está certinho. Opa, 20... Ah, a 23-2 é porque eu estou usando, ela está aberta, ela não deixou copiar. Perfeito, aqui também faltou essas duas aqui. Olha só que legal, quando eu clico em aula 1 a aula 5, eu tenho apenas da aula 1 até a aula 5. Volto. Voltar eu posso ou clicar na setinha aqui de voltar, tá? Ou eu posso clicar aqui, ó, vídeo neto, que ele volta também, tanto faz, tá? Da aula 6 até a aula 10, eu tenho só os arquivos da aula 6 até a aula 10. Da aula 11 até a aula 15, eu tenho só os arquivos da aula 11 até a aula 15. Da aula 16 à aula 20, eu tenho só os arquivos da aula 16 até a aula 20. Da aula 21 até a aula 25, eu tenho só os arquivos da aula 21 até a aula 25, tá ok? Tranquilo a manipulação de pastas? Bem facinho, né? Para excluir uma pasta, clico nela e aperto o botão Delete. Ou botão direito, excluir. Só tomem cuidado que, ao excluir uma pasta, você exclui todo o conteúdo desta pasta. Então, por exemplo, lembra que agora essas pastas não estão mais vazias, elas estavam vazias. Agora elas não estão mais vazias. Moral da história, se eu apertar Delete aqui nessa pasta, eu vou apagar essa pasta e todas as aulas da 16 até a 20. Tudo bem? Tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Bacana. Aí, outra coisa que eu quero preparar para vocês, a parte de arquivos. Arquivos são esses arquivos que estão aqui, tá certo? Propriedades. Para eu acionar a propriedade de um arquivo, botão direito no arquivo que eu quero, propriedades.
Quando eu falo em propriedades, eu vou ter um raio-x desse arquivo. Eu vou ter todos os detalhes desse arquivo à minha disposição, tá bom? Aqui, esse arquivo, ele está dentro da pasta aula 6A10. Ele está aqui o caminho. O tamanho desse arquivo é de 1,46 megabytes. Tá? Na verdade, o tamanho em disco ele pega 1,48 megabytes. Tá? Essa pasta contém 10 arquivos, ó. 2, 4, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Esse arquivo foi criado hoje, 10 de abril de 2015, há 5 minutos atrás. Ou seja, faz 5 minutos que foi criado aqui, bonitinho. O que mais? Eu tenho as versões anteriores, eu posso buscar e personalizar, tá? No sistema eu tenho aqui todas as informações, qual é a minha permissão em relação ao sistema, enfim. Aqui, pessoal, só para... Opa. Eu fui apagar. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, eu posso também mudar a visualização dele, mas isso aqui eu não vou falar agora não, é daqui a pouco. Outra coisa que dá para a gente falar aqui também é a parte de atalho, tá? Quando eu clico com o botão direito aqui, tá vendo que eu tenho colar, atalho, tal. O que é atalho? O que significa atalho? Você está indo para um casamento, sabe aquele seu amigo que resolve casar num sítio? A gente sempre tem um amigo que resolve casar num sítio. Até você resolve casar num sítio. E aí você vai pro casamento, aí você está perdido, você não consegue achar de jeito nenhum. Ou senão, e aí você cai na besteira de pegar um atalho. Aí é aquele momento que gera aquela discussão com a esposa, porque ela fala que era para ter ido para um lado, você fala que é para ter ido pelo outro, e a gente nunca vai pelo que tinha que ter ido. Já perceberam? Quando você tem que escolher dois lados, você sempre escolhe o lado errado. Mas enfim, o que é um atalho? Eu vou pegar um atalho porque eu vou chegar mais rápido, não é isso? Eu quero pegar um atalho para chegar mais rápido em tal lugar. Muito bem. Quando eu penso em informática, quando eu falo em atalho, o conceito é esse, é eu ir mais rápido para alguma coisa. Eu quero abrir esse arquivo chamado 6-2. Eu quero abrir esse arquivo chamado 6-2. Qual é o procedimento para eu abrir esse arquivo chamado 6-2? Eu vou em Material Professor, eu vou em O Vídeo Neto, eu vou em Aulas 6-10 e eu vou em 6-2. Ok? Olha quantos cliques eu dei para chegar nesse local. Concordam comigo que são vários cliques? Muito bem. Em cima disso, eu quero chegar nele de forma mais rápida. Então eu vou criar um atalho no meu desktop. Reparem que no meu desktop eu tenho aqui lixeira, eu tenho esse Smart Notebook, eu tenho esse material professor. Aqui já está até para dar um adianto para vocês, sempre que tiver essa setinha aqui ó, no ícone, isso aqui chama ícone, tá pessoal? Ícone lixeira, ícone Smart Art. Sempre que um ícone tiver essa setinha, isso significa que é um atalho, tá ok? Nunca esqueçam disso. Muito bem. Em cima disso, se eu for lá em Material Professor, O Vídeo Neto, aula 6-10, na 6-2, botão direito, eu venho aqui em Criar Atalho. Tá vendo aqui, ó? Criar atalho. Ou também, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, enviar para área de trabalho, entre parênteses, criar atalho. Ou seja, ele vai criar um atalho na área de trabalho. Vamos testar? Reparem que aqui não mudou nada. Vou fechar aqui. Olha meu desktop aqui, ó. 6-2, ok, que é o nome do arquivo, atalho. Tá vendo que ele tem a setinha? Reparem a diferença, tá, pessoal? Reparem que quando não é atalho, não tem essa... Deixa eu mudar aqui só a visualização. Tá, ó, tá vendo que não tem a setinha aqui, ó?
Agora lá naquele atalho que eu acabei de criar, ele está aqui. E se eu clicar aqui, ele vai abrir da mesma forma, tá bom? Só tomem cuidado com o erro primário para quem trabalha com atalho, é que assim, se eu clicar com o botão direito, vir aqui em propriedades, ele vai mostrar o atalho do arquivo, que está aqui, ó, nessa parte azulzinha aqui, ó. Material professor, o vídeo neto, aula 6 a 10, arquivo. Se eu ir lá e apagar esse arquivo, o atalho para de funcionar, porque o atalho está ligado a esse arquivo. Não esqueçam disso, tá bom? Bacana. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vamos para o exercício? Apertem o pause. Isso aqui é uma questão de um concurso de 2013 para o cargo de técnico social. Quanto aos conceitos básicos de manipulação de arquivos e pastas do Microsoft Windows, identifique a alternativa abaixo que esteja incorreta. Já quero até deixar claro que eu, particularmente eu, professor Ovídio, não gosto de questões que pedem para escolher a incorreta, porque faz você memorizar o que é errado. Eu, particularmente, não gosto muito. E essas questões são questões que a gente chama de questões inversas, né? Então, às vezes, você, se tiver com falta de atenção na hora, ou está cansado, porque já respondeu sabe Deus quantas questões no concurso, aí às vezes você bate o olho e vê uma questão certa, acha que é a certa, e aí não se atentou a isso, tá? Então tomem cuidado, tá, pessoal, com essas questões invertidas. Por exemplo, eu quero perguntar se eu estou de camiseta roxa. Então eu falo, o Ovídio está de camiseta roxa? Eu falo, sim. Agora eu vou perguntar, o Ovídio não está de camiseta roxa? Você fala sim ou não? Você entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Enfim, uma pasta eventualmente pode ficar vazia. Sim, uma pasta pode ficar vazia. Então isso aqui está correto. Uma das pastas comuns que o próprio Windows cria automaticamente é a pasta Meus Documentos. Realmente, quando você instala o computador, ele já vem com essa pasta criada, tá? O Windows utiliza ícones para representar e identificar o tipo de um arquivo. Com certeza. Se é um arquivo do PowerPoint, ele vai ter carinha de PowerPoint. Se é um arquivo do Excel, ele vai ter carinha do Excel. Se é do Word, ele vai ter carinha do Word. E a D, não se pode criar uma pasta dentro da outra. Mentira! A gente não tinha a pasta chamada Material Professor, e dentro da pasta Material Professor tinha a pasta Vídeo Neto. Dentro da pasta Vídeo Neto eu não criei uma pasta Aula 1, Aula 5, Aula 6, Aula 10. Então eu posso criar uma pasta dentro da outra. Então nesse caso a alternativa incorreta é a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.